Quero dar continuidade aqui a este nosso curso onde nós estamos falando da devoção à Virgem Maria. E agora nós vamos começar a conhecer algumas aparições. E a primeira aparição que a gente vai conhecer é justamente a aparição de Nossa Senhora em Lourdes. Primeira coisa que a beleza da aparição de Nossa Senhora de Lourdes está muito na sua vidente também, porque a vidente é santa e uma grande santa da igreja. A vidente é Santa Bernadette de Subirus. Seu corpo foi encontrado incorrupto depois de 35 anos e ela de fato viveu esse estado de santidade. É possível hoje, por exemplo, encontrar o seu corpo ali para como que atestar a aparição de Nossa Senhora de Lourdes, bem como a santidade de Santa Bernadette. Então, falar das aparições de Nossa Senhora de Lourdes, a gente precisa começar a falar da menina em questão que teve as aparições, que é Santa Bernadette. Quem que era Santa Bernadette? Santa Bernadette era uma menina muito pobre, humilde, ela era praticamente analfabeta. Tentaram de todas as maneiras assim fazer com que ela aprendesse alguma coisa de catecismo, mas ela não compreendia, ela tinha dificuldade de compreender. Ela era fraca, assim, em todos os sentidos. Ela era fraca na parte de saúde, porque ficava muito doente, tinha uma bronquite terrível. Ela era muito fraca na questão escolar, tanto é que não conseguiu se alfabetizar, não conseguiu aprender nada em relação à fé. Foi enviada por uma madrinha que tentou explicar o catecismo para ela, mas desprezou, ela devolveu ela para os pais, porque disse assim que ela não tinha condição mesmo, ela não ia aprender mesmo, né? Então a coisa era feia. E a primeira coisa assim, interessante, gente, uma coisa que a gente precisa guardar sempre isso, Deus, ele tem os seus mistérios. É muito difícil, ou praticamente a gente nunca vai ver Deus revelando a pessoas muito grandes, muito importantes. Tem uma lei lá no Evangelho que diz que o coração soberbo, vaidoso, esse coração não agrada a Deus. Então, nas aparições, nos chamados extraordinários de Deus, a gente vai ver sempre essa característica. A característica da humildade, da pequenez. A característica, assim, do vidente, ou os videntes, como a gente vai ver em Fátima, que não tem grandes coisas perante a sociedade, que não tem grandes coisas para oferecer, que são fracos, são pequenos. Mas estes videntes, justamente, vai manifestar a força, o poder e a graça de Deus. E foi assim com Santa Bernadette. Santa Bernadette tinha uma vida humilde, uma vida de pobreza muito grande. Seus pais, Francisco Subirus e Luísa Subirus, tinham assim, chegaram a praticamente morar na rua mesmo. O seu pai, para você ter uma ideia do grau da situação financeira dessa família, da situação da família como um todo, o pai dela era moleiro. Na época ali, eles tinham aqueles moleiros, né, que moía a farinha. Então tinha ali o animal, o cavalo, que puxava o moinho para que moesse a farinha. E o pai dela teve um problema e perdeu a visão de um olho. Então a farinha dele não era muito boa, ele não conseguia mais emprego. Ele chegou a um ponto de trabalhar como no lugar do animal. Então no moinho ali tinha um animal que girava ao redor. Ele muitas vezes ganhava uma diária assim muito pequena, menos que o normal, porque não tinha força do animal, mas ele muitas vezes se dispôs para ver a família não passar extrema necessidade, ele fazia ali e ocupava o lugar do animal. Extrema necessidade porque a necessidade é uma coisa vivida na situação da família Subirus. A situação deles era assim uma situação terrível, de pobreza, de simplicidade, e a essa menina, nesse contexto de vida, num lugar chamado Toca do Cabresto, é nesse lugar que Nossa Senhora de Lourdes vai aparecer. A essa menina simples, analfabeta, fraca, é aí que Nossa Senhora vai aparecer. Então, no primeiro dia da sua aparição, no dia 11 de fevereiro de 1858, as três meninas vão buscar lenha, a irmã de Santa Bernadette e outras priminhas, vão ali buscar lenha, porque o pai teve que vender a lenha para arrumar alguma coisa para a família comer. E ali, Santa Bernadette, todos da família usava tamanco, descalço, né? O tamanco sem a meia. Santa Bernadette era a única que tinha meia porque ela tinha uma ela tinha uma tuberculose muito forte. Então elas foram buscar lenha, as meninas pegaram e atravessaram o riacho. Santa Bernadette, em obediência, a mãe não atravessou o riacho porque não ia aguentar trazer nada de lenha, que era muito fraca, e
provavelmente ia ficar doente. Então as meninas foram, ela até pensou em atravessar, mas ficou com medo, ficou ali no rio. E ali acontece a primeira aparição. Tinha uma pedra, como que uma gruta do outro lado do rio. Santa Bernadette, ela como que sente um vento, uma rajada de vento, e assim ela vê as flores, as árvores intactas, não tinha vento, quando ela vê esta senhora, que ela chamava de dama. Dama, ela não vai falar nada nesse primeiro momento. Nossa, Bernadette, como que no instinto, pega o terço, ajoelha e começa a rezar. Essa foi a primeira aparição. Depois dessa primeira aparição, né, começou ali um rebuliço, porque ela voltou e voltou mais forte. Ela que não tinha força para ir pegar as madeiras, atravessou o riacho, ainda falou para as meninas, falou, mas vocês estavam reclamando que a água estava fria? A água estava quente, estava uma delícia. Voltou com muita lenha, com disposição. Quem vê Nossa Senhora, né, recebe essa graça. E assim voltou Bernadette. Aí começa assim uma polêmica muito grande. Serão 16 aparições ao longo de todas as aparições de Nossa Senhora de Lourdes e a polêmica é muito grande. Ela foi, por exemplo, quando começaram a ficar sabendo, tentaram tirar proveito dela. Tinha uma senhora que tinha perdido uma filha, aí achou que era a filha dela que estava aparecendo e foi atrás dessa história para saber quem que era essa dama. Aí começou a acolher ali Bernadette. Bernadette vai voltar à gruta. Nossa Senhora vai pedir que Bernadette volte ali 15 vezes e vai ser uma luta danada para Santa Bernadette voltar, porque vai começar uma perseguição ali ao redor de Santa Bernadette. Eles falam que ela estava querendo chamar a atenção, e essa perseguição veio por meio de algumas pessoas ali que eram antirreligiosas e veio muito por parte das autoridades. Para você ter uma ideia, chegaram mesmo a prender Bernadette, interrogar e ameaçar ela, dizendo que ia levar o pai e a mãe presa. Mas uma coisa assim interessante que os historiadores relatam é que, por exemplo, Santa Bernadette ela não tinha assim tipo nenhum de uma pessoa de fibra, mas que para responder, por exemplo, os interrogatórios, ela se mostrava uma pessoa de muita fibra. Ela respondia tudo com convicção. Em todas as respostas de Santa Bernadette, ela nunca caiu em contradição. Ela sempre permanecia ali numa firmeza que não era próprio de uma menina que estava na situação que Santa Bernadette estava. Era uma menina tímida, vergonhosa. No entanto, ali, ela que é revigorada no dia da aparição, vai também ter essa força sempre que ela for interrogada. E ali ela fala que eles ameaçam, até fala assim, e se o Papa pedir que você conte o segredo que a dama está te contando? Ela vai falar assim, não vou contar. Ela permanece firme, nem diante de juiz, nem de ameaça de ser presa, nada. Nada faz com que ela deixe de ir à gruta e nada faz com que ela confidencie os segredos que a dama a confiava. Então, nessa clima de perseguição, para você ter uma ideia, por exemplo, uma vez tinha várias pessoas importantes foram chamadas para tentar ali, né, pescar alguma contradição de Santa Bernadette, investigar aquilo lá. E dentre eles existia um jornalista ateu. E o jornalista começou a provocar ela, falando, mas que jeito que é esse sorriso que você fala que a dama te dá? Como que é esse sorriso? A dama que sempre aparecia muito bonita ali para Bernadette. E aí esse jornalista ateu interroga Bernadette. E aí Bernadette fala para ele que ela não podia reproduzir o sorriso porque era um sorriso celeste, era coisa do céu. E aí ele dá uma risada e fala assim, mas eu sou ateu, eu não creio em Deus, eu não tenho essa fé. Isso não faz diferença para mim. Aí Santa Bernadette assim entristeceu muito e falou assim, você é ateu, né? Então para você deixar de ser esse pecador que você é, eu vou sorrir para você como ela sorri para mim. Santa Bernadette sorriu para o jornalista ateu. Ele ficou muito desconcertado, voltou para casa e se tornou cristão. E nessas aparições a gente vê a grandiosidade da fé de Santa Bernadette, porque Santa Bernadette, em obediência ao padre, uma vez chegou e a hora que ela apareceu, tacou água benta nela e ela sorriu, né? Nossa Senhora sorriu. Nossa Senhora acompanhava
é Santa Bernadette, na oração do Rosário. Ela não rezava, né? Porque ela não pode rezar para si mesma. Dentro das revelações de Nossa Senhora de Lourdes ali, além da fonte de água, da água de Lourdes, que é sobrenatural, né? Várias curas e milagres, assim, milhares e milhares de milagres já aconteceram nas águas ali de Lourdes, mas dentre o que chamam, algumas coisas chamam atenção nas mensagens, nas aparições, por exemplo, na terceira mensagem, na terceira aparição, Nossa Senhora promete felicidade a Bernadette, mas não nessa terra, no céu. A felicidade que viria no céu. Nas aparições também, Nossa Senhora pede que Bernadette escavasse o chão e bebesse daquela água, porque dali sairia a água, né, que seria a água milagrosa, como a gente tem hoje. E ali Bernadette, a gente vê a grandeza, sabe, do que Bernadette passou. Porque ela escavou com as suas próprias mãos aquele chão, e ali brotou uma água muito barrenta, e depois brotou uma água mais limpa, que ela conseguiu beber. Dentre umas aparições, Nossa Senhora pediu oração e penitência, e Santa Bernadette fez como oração. Ela ajoelhava, trocava um passo e beijava o chão pela conversão dos pecadores. Nossa Senhora vai falar e vai falar muito de oração, de penitência. Em uma das aparições, Nossa Senhora pede penitência, penitência e penitência. É Nossa Senhora se revelando e convidando, assim como em Fátima, a oração, a penitência. E na 16ª aparição acontece então algo extraordinário. Em 1854, a Igreja havia proclamado, pelo Papa Pio IX, a Igreja proclamou o dogma da Imaculada Conceição. E o padre, o bispo ali que acompanhava as aparições, ele pediu que Nossa Senhora falasse então o seu nome. Na 16ª aparição, no dia 16 de julho de 1858, Nossa Senhora aparece. E ela se revela como Nossa Senhora a Imaculada Conceição. Gente, isso aqui é muito profético porque o Papa Pio IX havia proclamado o dogma da Imaculada Conceição. Proclamou esse dogma no meio de uma luta tremenda. Existia muita divisão na igreja. Ele, como que ali, na coragem, usando o poder ex cátedra, proclamou o dogma. Existia divisão, por exemplo. Existem santos que falaram diferente disso, mas ele exerceu ex cátedra e proclamou o dogma. Proclamou o dogma da Imaculada Conceição. É a Virgem Santíssima confirmando o poder do Papa, confirmando que ela era de fato a Imaculada Conceição. E existe assim algumas coisas que vêm confirmar toda essa história. Por quê? Quando a igreja, por exemplo, ela vai canonizar uma pessoa, ela sempre pega e faz o seguinte, fala, para canonizar um santo é necessário 2 milagres comprovados pela ciência. Por quê? Segundo a fé da igreja, por exemplo, você começa um processo aqui, e aí você escuta, ouve as testemunhas, quem fala, testemunho das virtudes do santo, tudo mais, faz parte do testemunho humano aqui. Mas, segundo a fé da igreja, Deus precisa falar também. E como Deus fala através dos milagres. Então, por isso a igreja, por exemplo, para proclamar um dogma, a igreja precisa de milagres. Então, por exemplo, para canonizar uma pessoa, a igreja espera os milagres como sendo a parte no processo de beatificação em que Deus fala. O milagre é uma fala de Deus que vem confirmar a santidade da pessoa. Então, por exemplo, se você pegar os vários relatos de milagres extraordinários que aconteceram ali em Lourdes tem uma equipe médica que já espera justamente para comprovar esses milagres. Gente, são centenas, são milhares de milagres comprovados. Um deles, assim, que a gente lê, talvez um dos mais extraordinários, é de uma pessoa que chega ali em fase terminal. Ela chega em fase terminal, ela é posta na água gelada, ela dá aquela última suspirada, eles acham que a pessoa é a última suspirada da morte, que a pessoa ia morrer. No entanto, a pessoa, ela pula da maca e sai dali totalmente curada, sem nenhuma sequela de doença, de nada. Milagre extraordinário comprovado pela ciência. E aí, por exemplo, não bastasse esses inúmeros milagres, tem o corpo de Santa Bernadette, que é algo totalmente inexplicável pela ciência. Foi investigado e é inexplicável, talvez um dos milagres mais extraordinários da história da igreja, que vem confirmar as aparições de Nossa Senhora de Lourdes, o nome, vem confirmar tudo, porque o milagre é a resposta de Deus, é a resposta do alto. Santa Bernadette, para a gente entender o milagre, Santa Bernadette, ela depois ela foi ser religiosa.
bispo chegou e falou: você quer se casar? Você vai querer procurar um marido? Ela falou: não, de maneira nenhuma. Então você quer ser religiosa? Ela falou assim: olha, eu não sei se eu vou servir para muita coisa lá. Ela era de uma humildade muito aguçada. E lá, de fato, ela chega no Carmelo, ela se torna agostiniana, e ela chega ali no Carmelo, e a Madre Superiora, ela vai querer, por exemplo, assim, segundo os historiadores, eles vão falar que ela vai querer mesmo que provar ela na virtude. E vai perseguir Bernadette. Então, os últimos anos de Bernadette é em meio a uma perseguição por parte da Madre Superior ali, da responsável. Santa Bernadette vai numa humildade tremenda, acolher aquelas humilhações, acolher tudo para si. Ela falava assim: olha, eu sei fazer pouca coisa. E o que eu sei fazer, eu faço mal. Então ela tinha essa humildade aguçada, uma humildade de uma santa, que suporta as perseguições da Madre Superiora, sabe, sem blasfemar, sem se revoltar, suporta até o fim. E aí, com 35 anos, Santa Bernadette Soberus morre. E enterram Santa Bernadette e a Madre Superiora, porque viu ali, conviveu com Santa Bernadette, que realmente ela não tinha muito talento para fazer as coisas, não, viu? Ela não tinha mesmo esse talento para ser ali como religiosa, fazer grandes trabalhos, ela não fazia muita coisa mesmo, não. Mas era de uma santidade, de uma humildade muito grande, sabe? Aí está a santidade dela. Aí a Madre Superiora não vai permitir que inicie o processo de beatificação de Bernadette. Não vai aceitar. Em respeito à madre, não aceitam e não fazem nenhum processo de beatificação. No início, nenhum processo. Acontece que a Madre Superiora morre. E aí, 35 anos depois da morte de Santa Bernadette, vai começar o processo de beatificação. E aí, vão pegar e vão exumar o corpo de Santa Bernadette. Quando exumam o corpo de Santa Bernadette, ali está estampado na cara de todos o maior, talvez assim, o maior milagre da história da igreja. O corpo está totalmente incorrupto. 35 anos depois da sua morte. Aí, eles falam assim, né? Já nem precisava, mas eles têm. Porque o corpo de Santa Bernadette, ele estava assim, o médico responsável por examinar, as articulações, elas não estavam rígidas, ela se movia, como uma pessoa que estava viva, entendeu? Mas, por exemplo, existia vestígio que tinha umidade ali no túmulo, porque o crucifixo dela foi corroído, as contas do terço dela tinham sido corroídas. Então, por exemplo, existia ali no túmulo tudo que precisava para o corpo se decompor. Mas, para não restar dúvida, enterraram Bernadette de novo, certificando que tinha tudo ali para o corpo se decompor. E o corpo permaneceu incorrupto. Hoje, o corpo conservado está exposto. A gente pode ver o corpo de Santa Bernadette, que foi conservado depois de ser encontrado intacto, né, de ser encontrado ali sem nenhum sinal de decomposição. Mas através desse milagre, então, Deus vem ratificar toda a aparição de Lourdes, Deus vem ratificar a mensagem e tudo mais. E a santidade de Santa Bernadette também. Gente, um corpo que fica 35 anos sem se corromper, corpo intacto. É Deus querendo mostrar que ali não se tratava de uma pessoa qualquer, mas de uma santa, uma grande santa. A santa que viu Nossa Senhora de Lourdes, a santa que testemunhou as aparições de Nossa Senhora de Lourdes. Essa foi Santa Bernadette de Lourdes e essa foi a aparição de Nossa Senhora de Lourdes, que traz para nós como mensagem, primeiro, a humildade. A humildade de Santa Bernadette. Também como mensagem que Deus não escolhe os grandes, cristão, nós não podemos ficar apegados com essa grandeza do mundo. Nós precisamos nos fazer pequeno. E também essa oração, a oração incessante, a penitência pela conversão dos pecadores, que é o que Nossa Senhora de Lourdes tanto pediu. Vamos seguir esse caminho e aprender dos santos como ser devoto de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Curta, compartilhe, divulga esse vídeo para que mais pessoas possam ver, comente, nos ajuda muito. E se você pode também, nos ajude, se torne um apoiador do Amigo Católico pela plataforma Apoia-se, ou então realize a sua contribuição via Pix. Isso também ajuda a gente a continuar levando cursos como esse aqui para o povo católico. Deus abençoe e até nosso próximo vídeo.